E eu tenho a satisfação, agora de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta a nossa colunista, professora de Direito do Consumidor da UEPB, a doutora Marina Tavares. Ela hoje fala sobre o setor de serviços. Muitos consumidores enfrentam problemas em relação à qualidade dos serviços prestados. Outros têm verdadeiras surpresas com os orçamentos que estouram as previsões iniciais. O que é que se pode fazer nesses casos? É o que vamos tentar agora responder na coluna de hoje. Você, claro, também vai poder participar dessa conversa fazendo suas perguntas por telefone. Está aí na sua tela, 3216-5088. Mariana, boa noite para você. Satisfação recebê-la aqui mais uma vez. Essa questão do serviço é um caso até bem interessante, né? A gente sempre comenta sobre compra de produtos, mas o serviço também tem o seu valor, né? E tem os seus aborrecimentos. Por exemplo, você contrata um serviço por um valor, aí no meio do serviço a pessoa vem e diz que aquele orçamento inicial não foi o suficiente, quer cobrar mais 10%, mais 15%, mais 20%. Como fazer numa situação como essa, Mariana? Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Então, quem nunca teve algum tipo de aborrecimento ao contratar um serviço, né? Eu acho que essa pessoa é muito sortuda, porque na realidade, praticamente todos nós, de alguma maneira, já tivemos, assim, alguns dissabores com alguns serviços. Então, qual seria a maneira de você se precaver e você não ter sustos, não ter prejuízos, não ter aborrecimentos ao contratar um serviço? Conversar muito bem com a outra parte e antes de estabelecer um acordo, antes de fechar um acordo, saber como é que aquele serviço vai ser feito, quando é que ele vai ser executado, quanto ele vai custar. Enfim, dentro de um acordo onde todas as informações são devidamente veiculadas, é difícil as coisas darem errado. Agora, normalmente, quando as pessoas escondem as informações ou não trazem realmente a verdade daquela implicação, daquela relação contratual, então os problemas surgem. E dentro desse conceito, a gente tem uma questão que é muito recorrente, né, dentro das práticas abusivas no direito do consumidor, que é a execução de serviços sem que um orçamento tenha sido dado previamente. Então, se você vai fazer um serviço, seja lá ele qual for, pode ser um serviço no salão de beleza, como pode ser um serviço de reforma na sua casa, você precisa ter o orçamento prévio. Sem isso, não estabeleça nenhum negócio. O Nicastro do Jaguaribe disse que passou pela seguinte situação, né? Levou o carro na oficina para tratar de um problema no escapamento. A oficina descobriu lá um problema no radiador e trocou a peça, sem ele solicitar o serviço. E ele foi compelido a pagar as duas peças, inclusive a peça que ele não havia contratado para ser substituída. Como fazer num caso como esse, Mariana? Essa é uma prática absolutamente abusiva. Veja bem, se você, consumidor, não solicitou a peça e a peça foi forçosamente trocada do seu carro sem que nem sequer a sua permissão tivesse sido dada, então, nesse caso, haveria de se considerar que a peça foi um brinde, foi um presente que a empresa deu. Porque tudo só pode ser cobrado no momento em que é avançado, em que é combinado com o consumidor. Se uma coisa não é combinada, mas está sendo dada para mim, eu vou receber na condição de brinde. O Edilson dos Bancários tem a seguinte situação, né? Ele tem um contrato com a empresa de telefonia há 1 ano. E o valor do contrato foi alterado sem combinar com o Edilson. Ele foi pego aí de surpresa com um valor muito acima do que ele pagava antes, sem ter sido avisado. Como fazer no caso do Edilson? Edilson, você está sendo vítima do chamado crime de usura. O crime de usura é um crime que é tipificado e condenado pelo Código Penal desde muitas décadas. E é justamente esse crime onde, numa relação contratual, alguém explora o outro muito mais do que poderia, muito mais do que deveria. Quando a gente fala da usura, a gente fala de uma situação que quebra a função social do contrato. Um contrato tem que trazer uma coisa que é útil para você e uma coisa que é útil para a outra parte. Se alguém está cobrando demais e está ganhando demais e tem alguém que está sendo altamente explorado nesse contrato, não há função social. Esse contrato deve ser ou revisado ou cancelado. A Maria José, do bairro das Trincheiras, aqui no centro, disse que o seguinte, levou o celular para fazer um conserto, né? E verificou que não foi nada consertado, isso não autorizada. Verificou que ficou do mesmo jeito que estava, ficou. E a autorizada insistiu dizendo que tinha sido feito serviço e obrigou ela a pagar pelo serviço. Mas ela comprovou que não tinha sido feito nada no celular dela. Bom, nesse caso, ela tem todo o direito de voltar lá na autorizada e exigir, sim, que o celular seja devidamente reparado. E caso isso não aconteça, ela vai estar absolutamente acobertada de provas e condições de entrar com uma ação de ressarcimento pelo dano material e pelo dano moral devido ao aborrecimento que a situação, de certo, lhe causou.
O José do Mussumago recebeu uma ligação aí, né, de um suposto banco dizendo que ele teria direito a receber o 13º, só que ele não trabalha de maneira formal. Então, aí ficam ligando para ele insistentemente no celular, oferecendo esse recebimento antecipado do 13º. E ele não tem nenhum tipo de contrato formal com a empresa. Então, não tem 13º. Pelo amor de Deus. José, você só vai ter 13º se você contribuir para o 13º. O 13º, na realidade, é uma relação que está vinculada a um contrato formal. Se você não tem um contrato formal de trabalho, se você é autônomo, por favor, não atenda mais essas ligações, porque isso é golpe. Jéssica do Gás foi no cabeleireiro e não gostou do serviço feito pelo cabeleireiro, né? Isso é bem comum que aconteça, né? Ela pagou mesmo sem gostar do serviço feito, não gostou lá do penteado, do corte e tal, e foi obrigada a pagar. O que ela faz numa situação dessa, né? Depois está feito. Olha, complicado, né? Eu totalmente compartilho da dor, né, da nossa telespectadora, porque eu já passei por situação parecida e foi bem chato. Primeiramente, Jéssica, você não tem que pagar. Se você estabeleceu que, sei lá, não queria que o cabelo fosse muito cortado e de repente você se viu com o cabelo parecendo um caroço de manga, né? Já aconteceu comigo. Então, obviamente que a pessoa não tem que pagar por um serviço que foi absolutamente insatisfatório. E digo mais, em alguns casos, as pessoas dos salões são até obrigadas a propiciarem uma solução para o problema. No caso de mulher tem uma vaidade muito grande com o cabelo. Pode até se exigir o implante de um mega hair, de alguma coisa assim do tipo, por conta do salão que lhe causou o prejuízo e o aborrecimento. Olha, Mariana, Josenildo de Bahia, aliás, acho que isso que é o mais normal que aconteça, né? Ele contratou um serviço para reformar o banheiro da casa dele, né? Então, fez aquele orçamento, tal, aquele material tal, o valor assim, e no meio do serviço o pedreiro disse, olha, seu Josenildo, infelizmente a gente vai ter que comprar mais cerâmica, mais cimento, mais isso, e o preço da minha mão de obra também vai aumentar. Ele disse que quase dobrou. E eu digo, viu, isso é muito comum, muito, né? Na construção civil, que você faz o orçamento de 100, termina em 200. Muito. Então, primeiramente, estabelecer relações de trabalho com quem você realmente pode confiar e não uma pessoa dessas que vem com esse tipo de surpresa no meio do trabalho, tá lá a pessoa com o banheiro todo quebrado, imagina como é que a pessoa vai resolver isso. Calculou errado, não pode, né? Pois é, né? Então, já é a primeira prova de que esse pedreiro não é lá o mais competente. E para evitar esse tipo de aborrecimento, eu já tive vários aborrecimentos desse tipo também, seria interessante talvez contratar uma empresa de engenharia para fazer as reformas na sua casa, porque dessa maneira você lida com uma empresa e não com uma pessoa que nem vai saber ao certo estabelecer um cálculo, né, preciso para a obra. Ok, Mariana, obrigado pela sua participação. Obrigada. Satisfação recebê-la aqui mais uma vez, né? Aguardar o nosso próximo encontro sexta-feira que vem. E sempre bastante esclarecedor e de interesse de todos que lhe acompanham aqui na sua coluna no Cidade Alerta. Boa noite e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigada.